José Luiz, nosso franqueado aqui de Belo Horizonte, da Jampro. Se não o maior faturamento, está aí nos top 3 faturamentos, não vamos conversar sobre isso. Mas o Black, para quem é próximo, é mais conhecido como José Luiz Black ou só Black. Conta pra gente, tira toda essa armadura de empresário, de gestor, de mais de 150 pessoas. Quem que é você no lado que a gente não conhece? Bom, obrigado pelo convite. Realmente está me enrolando um pouquinho já, né? Mas, cara, eu sou uma pessoa bem tranquila. Eu sou marido, esposo e pai de uma criança, chama Antonella, 5 anos, que mudou completamente a minha vida em todos os sentidos, né? Assim, desde a maneira como eu vejo também os negócios, com a maneira como eu faço os negócios, e na maneira como eu lido no dia a dia, né? Então, acho isso que é o legal da Jampro, da gente poder ter esse tempo maior, né? Não que vai ter tempo, né? Mas que a gente consegue se organizar melhor. Então, é isso. Eu gosto de negócio, gosto de pessoas. Acho que isso faz uma diferença também, né, no nosso negócio. Acho que isso é importante. E é isso. Legal. A Antonella tem uma irmã, né? Um irmão gêmeo ou contemporâneo, quase que... Gêmeo. Na mesma data. É legal, essa história é bem interessante, porque antes de entrar na Jampro, eu fiquei perturbando o Matheus, sei lá, uns 7, 8 meses, e eu vinha no escritório, queria saber se era de verdade, se não era, e ficava perguntando, aí eu sumia por um tempo, aí voltava de novo, e o Matheus sempre foi bem paciente com todo esse processo, com toda essa história. E casou que... no dia, né, na semana que a Antonella foi para, né, que a minha esposa foi para o hospital para ter, né, para ter o parto da Antonella, foi quando eu fechei o contrato da Jampro. E então, assim, são pessoas que nasceram juntos, como você disse, são irmãs gêmeas mesmo, porque ali na semaninha de outubro, eu lembro que eu estava lá no hospital, a Débora na recuperação lá e eu assinando o contrato da Jampro. Então, literalmente mesmo, nasceram juntas, e isso é um marco, né? Porque... eu sempre lembro dessa história, mas quando começou as tratativas, a Débora já estava grávida? Assim, tentar resumir um pouco a história, né? Eu era sócio de uma empresa de tecnologia, né? Que não tem muito a ver com operação, mas eu era da parte de supply chain. Minha carreira sempre foi desenvolvida na área de supply. E a minha esposa, a Débora, ficou grávida e aí eu decidi sair dessa empresa porque eu viajava muito, tinha que estar em São Paulo sempre ali e tudo mais. E eu decidi, então, me desfazer da minha parte na sociedade dessa empresa, e foi quando a gente começou a olhar outros negócios. Então, ela já estava bem no início da gestação e a gente olhando alguma coisa que a gente pudesse fazer. E exatamente essa era a ideia, né? Alguma coisa que fosse escalável, né? Escalonável. Então esse era o objetivo, que a gente conseguisse ter uma franquia, que se fosse, né, franquia, que fosse uma coisa que eu pudesse não simplesmente ficar preso naquilo, né? Porque eu sempre sou meio sonhador do negócio, né? Então eu gosto de fazer o negócio acontecer, eu corro atrás. Sonhador ou visionário? Talvez, um pouco dos dois, talvez, né? Mas aí com isso, a Débora, que inclusive ela que ficou buscando, né, as coisas, ela ia buscando e apresentando, e a gente ia conversando, fazendo as reuniões nas madrugadas da vida, né? Era a época da pandemia, então era uma época também difícil. Sim. Não era qualquer coisa que a gente conseguiria, e a gente enxergou na Jampro uma coisa que, assim, que a gente entendeu que fazia sentido. E era voltado ali pra gente, então eu achei que tinha a ver comigo, né? Tem um pouco de operação nisso, e eu gosto da operação também. Então foi aí que por isso que a gente demorou tanto tempo também, né? Porque a gente tenta olhar, entender, né? Naquela época a gente não tinha tanto material ainda, né? Mas foi assim, então ela já estava grávida, e o negócio foi realmente amadurecendo. Foi uma coisa que trouxe uma decisão, né? De pensar, de uma mudança de carreira. Sim. Ou de negócio. Exato. Então eu não sabia disso, então a Antonella veio para trazer a decisão de um olhar mais para a família. Sim. Né?
E é o que a gente sempre fala, né? A Jampro é uma empresa de família que com ferramentas de transformação para famílias, né? E cada vez isso fica mais evidente para mim. E assim, para mim é uma coisa que eu gosto muito, é porque a gente tem um escritório, né? E lá eu fiz um espacinho para ela, né? Ali na minha sala, ali eu coloquei uma mesinha, uns livros, alguns brinquedos, né? Uma coisa de pintura. E a Antonella ama ir lá. Então de vez em quando a gente volta, eu pego ela na escola, porque isso que é legal também, né? Aproveitando esse tempinho, eu levo a Antonella todos os dias na escola e busco a Antonella todos os dias na escola. Isso é uma coisa que eu não abro mão, né? De participar de tudo, né? Então vai eu e minha esposa, todo dia a gente leva. Por mais que tenha reuniões, BOs e tudo no meio sempre vai ser do depois. dia, tem essa... Trabalha um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas a rotina da família, que às vezes qualquer outras atividades não poderia te... E nessa, né, de fazer quando às vezes quando a gente volta da escola, a gente almoça e volta, aí ela vai descer do carro lá, papai, posso ir trabalhar com você? Isso é sensacional. Já tem uma vaguinha, né? Já tá fazendo estágio, já respirando. Com certeza. Então ela vai, ela gosta de ficar, ela conversa com os funcionários todos, ela brinca, ela deixa divertido o ambiente, né? Pelo menos para mim é divertido, não sei para ele se é tão divertido assim. Mas a gente faz isso. Então eu acho isso muito legal e é isso, né? Assim, a empresa ela veio mesmo para tentar fazer com que a gente consiga dividir tudo, né? Legal. E voltando lá atrás, você lembra do seu primeiro cliente? Como que era o início da operação e o que isso te ensinou? Eu costumo dizer que esse primeiro cliente moldou a forma de atendimento nosso para os clientes. Era um cliente extremamente exigente, né? E isso foi ótimo. Então, às vezes ele me falava, pô, mas eu sou chato. Eu falei, não, você não é chato. Isso é ótimo, porque isso moldou. E quando a gente chegou a sair desse cliente e voltou nesse cliente. E quando a gente estava saindo, eu fiz questão de ir lá agradecê-lo, né? A gente estava num momento de expansão, e eu fiz questão de agradecê-lo por ele ter sido tão duro conosco, né? De realmente forjou cobrar. Mesmo, né? Ele forjou totalmente o nosso modelo de negócio, né? O meu modelo de negócio de atendimento para com os clientes, sabe? De realmente eu ir, eu entender, porque a gente às vezes ouve um cliente falar, pô, mas eu já estou fazendo a mais, mas é isso mesmo, né? O nosso negócio é o que eu falo, acho que esse é o grande diferencial, né? Porque é o que você falou no início, né? Tem a marca, tem os processos e tal, isso é super bacana. Mas no dia a dia, qual é o grande diferencial que a gente tem para os concorrentes, né? Então eu acho que é isso, não só a gestão das pessoas, mas assim, realmente a gente dá a atenção para o cliente que ele realmente merece. Sim. Então esse acho que é o grande diferencial e esse foi o meu primeiro cliente. Começamos com 4 funcionários, era uma concessionária, e assim, lá era uma concessionária grande, né? E a gente conseguiu fazer uma transformação lá na unidade. A gente começou, o primeiro mês foi extremamente complexo, difícil, e depois que as coisas foram acontecendo, ali depois de um mês, a gente começou a mudar, colocou as pessoas certas. Isso é outro negócio legal que a gente começa também a entender, né, que um funcionário funciona muito bem numa unidade, mas não vai funcionar talvez numa outra. Sim. Então a gente conseguir ter esse olhar também para o funcionário, isso eu acho fundamental. E tem gente que começou lá, tá até hoje, né? Tá, eu tenho o meu 01 lá, o Leônidas, que está comigo desde o início, né, me ajudou a estruturar, né, o negócio. Os clientes gostam muito dele, né? Ele é ligado no 220 e assim, ele está com a gente até hoje. Legal, isso aí. Começou 4 funcionários, primeiro cliente, e escalou para quantos hoje? Então, hoje a gente deve estar na faixa de uns 180, 190 funcionários. O negócio está... Já perdeu a conta? Já, porque ele está realmente crescendo assim de uma forma... Graças a Deus o negócio tem... Já tem que consultar o RH, né? Antes você sabe o nome. Lógico que você deve conhecer uma boa parte ou quase todos, mas isso mudou difícil muito. Contar, né? Já tá igual aquele pai com muito filho que às vezes esquece o nome de um.
é mais ou menos isso, viu, Matheus? Porque realmente, eu lembro na folha de pagamento, chegava a folha, né? Eu sabia funcionário, não, mas isso aqui. Hoje em dia parece, eu falei, caramba, é legal de ver, né? Isso é bacana. Vai fugindo do controle, né? Que também é legal, é importante ter esse passo também, mas muda bastante. A gente fez um vídeo, nós fomos visitar o escritório, visitar uma operação e entender um pouco mais da sua gestão. E a gente falou lá de número de funcionários e de faturamento. E constantemente aparecem novos corneteiros, haters, aí eu acho que o nome que ou abençoado ou à toa, né? E cara, esse vídeo, ele sempre recebe comentários positivos, ele desperta muita coisa, mas ele parece que é um vídeo que está ativo e sempre aparece um lá, duvido, isso, como que faz ganhar isso com limpeza? Esse tanto de funcionário, mentira, isso é golpe, é propaganda. E aí a gente não precisa ficar provando nada para ninguém, porque são números, né? Acho que a gente tá aqui para falar muito mais do nosso lado de gestão de pessoas do que são números. Mas o que você diria para essas pessoas, corneteiros aí? Bem-vindo ao novo mundo, né? Mas é verdade, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte, que negócios são negócios. Você pode ser qualquer coisa, né? Eu lembro que eu conheci, quando eu trabalhei em Natal, o dono da bala Juquinha. E, cara, você olha a bala Juquinha e, assim, o cara tinha um império, né? A empresa dele é uma empresa gigantesca que foi tendo outros negócios. E limpeza é um serviço como outro qualquer, é uma venda de serviço, né? Recorrente, que eu acho que isso é o mais importante. E é isso, né? Assim, toda empresa precisa da limpeza. Né? Ela pode não saber qual é a empresa que está fazendo, mas precisa ter a limpeza. Sim. Então, esse número de funcionários é só daqui para cima mesmo. Porque o que a gente tem visto, que, né, a dificuldade dessa gestão de mão de obra, ela é muito grande e está tomando cada vez mais tempo. Né? Então, uma empresa, né, a gente tem recebido muitos contatos, muitas ligações, muitas indicações de pessoas que, assim, hoje mesmo eu estava falando com um cliente que ele falou para mim, eu não tenho tempo para ficar tratando parte de limpeza. Né? Vem aqui rápido para conhecer o meu negócio, me fazer uma proposta, porque eu não tenho tempo para ficar, e é isso. Então, assim, quem acha que isso não é verdade... É porque não entende o jogo, não entende o jogo, acha que aí é uma comunicação, algo que eu tenho falado muito, porque às vezes o cara enxerga como faxina, né? Faxina, como é que você escala a faxina? Como é que você atende muita gente? Porque acha que você que está ali na ponta, né? E hoje a gente tem pessoas, você tem uma equipe, igual a gente conhece a Rosângela, o Leonardo, o Leônidas, que para te dar tranquilidade, para você ter visão, gestão. Então é isso que a gente precisa mostrar para entender o nosso jogo e entender como que a gente faz tão bem, né? E assim, o que eu percebo, né, assim, talvez eu não soubesse, né, disso antes também, porque quando você vai no shopping, né, a gente talvez não tenha noção do tanto de pessoas que trabalham para fazer aquele shopping funcionar. Sim. Para você entrar no local e aquele lugar tá limpo. Ou quando você vai numa concessionária comprar o seu carro, você não tem noção de quantas pessoas existem para poder fazer aquilo funcionar. Desde de um café que é feito, a limpeza de um banheiro, da limpeza do piso, daquele showroom está cheiroso, né, o piso brilhando. Isso são, né, um shopping tem mais de 100 pessoas, uma concessionária, dependendo do tamanho do concessionário, mais de 10 pessoas num processo todo. E entra portaria, né, entra recepção em alguns outros clientes. Então, assim, esse negócio, esse mundo, né, de facilities, de uma forma geral, ele realmente é muito amplo, né, um mercado muito grande, ele é muito amplo. E se você pensar com a cabeça de negócio, tem muito mais do que isso. Vamos lá. Quantos anos de Jampro já? São 6 anos. 6 anos já? Outubro, fazem 6 anos. Caraca. E qual foi o momento mais difícil desses 6 anos? Foram vários momentos, pequenos momentos difíceis, né?
Mas eu acho que o momento mais complicado para mim foi em 2022, eu acho, que eu ficava batendo na sua porta direto, falando nas nossas conversas da madrugada fora, que eu falava, Matheus, eu preciso crescer, eu preciso, né, fazer um negócio acontecer. E é um marco para mim que tem uma construção, né, um shoppingzinho que nasceu ali no Buritis, e era um dia de chuva e eu me lembro de ter ido lá bater na construção para perguntar, tentar pegar o contato do dono da obra para poder saber. Porque o tipo de serviço que eu quero passar, né, que eu quero entregar para o meu cliente, é um tipo de serviço que eu preciso ter uma equipe para me ajudar, né, a fazer isso acontecer. E para isso eu precisava escalonar um negócio, né, crescer, né, o negócio. Então, assim, aquele momento foi, eu acho que o momento mais complicado, porque foi quando a gente teve a virada, quando a gente pegou um cliente maior, que as coisas começaram a acontecer. Que a gente conseguiu trazer uma estrutura maior para a empresa. Saiu de uma operação, de um operador para um empresário, né? Acho que foi uma mudança de chave de empreendedor para empresário, né? É isso, exatamente isso. Porque é uma empresa de serviço, então, obviamente, que a gente precisa de um fluxo de caixa, né? Então, assim, as coisas para você entrar no cliente, né? Você tem um custo para entrar, né? Porque eu sei, dessa vez, eu entendo essa parte, né? Que tem tudo isso, né? Quando você entra, é legal, mas os 100 e tantos funcionários, ele demanda 100 e tantos, vale alimentação, vale transporte que você paga antes. Então, todo esse, para você ter isso, né, manter o funcionário, manter os pagamentos em dia, tudo certinho, você precisa de um fluxo de caixa. Sim. Então, a criação disso tudo, acho que foi o momento mais complicado para mim, e foi quando a gente teve essa virada, que eu acredito que foi ali em 2022. Entendi. E foi a grande virada porque 3 anos consecutivos recebendo o prêmio de franqueado de maior crescimento. É isso. Então, por isso que hoje eu não tenho um número absoluto ali, tá uma briga boa. Você, o Júnior Bezerra e tem o Clédson, são dois grandes empresários franqueados de Manaus. Então, tem uma briga ali mas de crescimento de vendas, você tem ganhado aí nos 3 últimos anos. E então acredito que essa mudança, né, o mindset que eles falam, veio dessa virada, né? Acho que de entender que ninguém vai te salvar. Você comprou uma franquia, mas você comprou uma marca, um processo, um suporte, mas ninguém vai te salvar. Acho que esse entendimento de que se eu não correr atrás do meu, eu saio na frente porque eu tenho ali um processo já validado, já tenho uma marca reconhecida, mas se eu não fizer o meu, ninguém vai me salvar. Matheus, para mim, de novo, né, são negócios. E para mim, quem é CLT é a mesma coisa. Você não vai crescer na empresa, o crescimento seu na empresa depende de você. Se você não entender isso, você vai continuar sendo mesmo funcionário. Pode ser que você ganhe uma promoção, pode ser que você... Mas assim, para você realmente ir lá e buscar, né, a alta direção, cara, depende de você, único exclusivamente. E para mim, o negócio é a mesma coisa. Eu não posso esperar porque eu tenho uma franquia que o Matheus vai me arrumar cliente. Isso não acontece, né? E uma franquia, ela vai te apoiar, ela vai te ajudar, ela pode te indicar. Ok, legal, e isso é a parte boa, né, da franquia. Sim. Mas o que eu sempre falo quando eu converso com algum franqueado, alguma coisa, é falando isso. Olha, eu corri atrás eu fiz um curso de vendas, eu nunca fui vendedor, né? Minha área sempre foi supply, que é meu oposto. Às vezes a gente, né, brigava muito ali com comercial, né, entrega, essas coisas e tudo mais. E eu passei a entender, né, de forma diferente, que realmente eu tinha que fazer esse negócio acontecer. Né, que dependia única e exclusivamente de mim, do meu trabalho, de como que a gente ia fazer. Como eu disse, em 2022 eu estava batendo na porta de uma construção, que eu sabia que ele ia ser um shopping e eu precisar de um pós-obra, né, de uma limpeza recorrente depois. Então, quando eu ia fazer uma consulta, a gente entrava naqueles centros médicos, não sei o que, eu ia perguntar, quem que faz a limpeza? Eu virei até o chato, né, de ficar perguntando onde eu ia fazer. Eu lembro que eu fiz um exame. O famoso porta a porta. É, né? Isso aí. Eu lembro que eu fui fazer um exame de sangue, cara. Fui levar minha filha fazer um exame de sangue e comecei ali a conversar. Não sei, tava tendo uma obra no Lab Class, tava tendo uma obra em cima
E eu comecei a perguntar, quem faz a limpeza? É próprio, tá? Aí depois, né? Daí o cara virou para mim e falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso. Depois vai ter que limpar, né? Pois é, será que sua equipe vai dar conta? Porque ela é própria e legal, ok. Mas e depois, né? Quem vai fazer? Nossa, e aí eu cheguei a trocar contato com o rapaz, ele me passou pro dono, que a gente começou a conversar e tal. Nesse caso específico a gente não fechou, mas assim, é isso, né? É realmente você correr atrás do seu negócio. Mas hoje a sua principal canal de aquisição é referência, né? Referência. É total. aquele cliente bem atendido que ele não vai te passar telefone, ele vai te referenciar para um outro, ou até mesmo como você fez, cresceu dentro de um grupo, esse grupo tem um grupo dentro de uma holding, ou pessoas que trabalhavam aqui foi para outra unidade e tem essa referência e te leva. Então, assim, depois que a gente, né, fez esse porta a porta ali, né, batendo ali mesmo, a gente começou a mudar, porque as coisas começaram a acontecer, a gente começou a ter uns clientes, né, mais clientes, e hoje, eu diria que 90% hoje das novos clientes que a gente tem, eles são sempre referendados por algum outro cliente. Então, o Magno foi um cliente que a gente acabou de fechar e que veio de uma referência da Aeromote. Então, uma pessoa passou, quem que faz a limpeza? Eles são muito bons, não sei o que, passou contato. Um outro grupo de concessionária que a gente está estreitando relacionamento agora, já começamos a atender uma loja, foi assim, o pessoal de tal loja mandou vocês. Um outro grupo de concessionários, a mesma coisa, falou, eu trabalhava lá na empresa e falou, vim aqui completamente diferente da maneira que vocês faziam, faz uma proposta pra gente já está fazendo contato, visitando as lojas deles para montar a proposta. Então assim, hoje 90% das nossas vendas, né, elas são através de referências de outros clientes. Legal. Sem tráfego, sem Google, sem... Zero. Low profile, entra lá, cadê o José Luiz? Tá perfil fechado. Exatamente, é exatamente isso. mas funciona, e porque é um negócio B2B, né? Então é diferente do cliente final ali, você está lidando com empresários, e o empresário, principalmente o empresário mineiro, o cara, ele quer saber, você é filho de quem? Você por onde você passou, quem você atende, então tem muito isso. Eu acho que o caminho foi ali no primeiro contrato de escola e você buscou esse shopping, e aí acho que foi esse o caminho. Não sei se você lembra quando a gente fechou aquele condomínio grande, né? Eu me senti numa entrevista de emprego naquele dia, né? Eu vi que eu tava perdendo na entrevista de emprego. Isso aí. Aí ele perguntou, mas quem é o José Luiz? Aí eu tive que falar pro cara o meu currículo mesmo, assim, foi legal, mas deu certo, né? Ele não queria saber, a Jampro já estava validada, né? Ele queria saber quem era o José Luiz, por trás ali da marca Jampro. Exatamente isso. Legal. E assim, cara, como que você faz para manter a cabeça tranquila, lidando com esse tanto de funcionário, esse tanto de BO e esse tanto de contrato também, que acho que não é só. Mas como que você faz para ter tranquilidade, chegar em casa e ter ali um momento de qualidade com a Débora, com a Antonella? O que você faz aí no seu dia a dia? Então, uma coisa que eu aprendi, né, nesses 6 anos aí de Jampro é o processo, né? A gente está implementando, está num processo bem forte de criar processo na empresa, de tudo, né? Assim, de RH, de financeiro, contábil, trazer parceiros que entendam, né, do negócio, que nos apoie, nos ajude, e as pessoas do nosso time também, né? Que eles entendam qual é a nossa cultura, né? Como que funciona, como que a gente quer que as coisas funcionem, desde o atendimento ao cliente, fazer o ciclo do pedido completo, sabe? Desde a hora que você está fechando com o cliente, o que você fala para ele, que a gente vai realmente cumprir aquilo que a gente está falando. Né? Também no processo que passa para os nossos funcionários. Então a gente, hoje, a gente está trazendo benefícios para os funcionários que não é tão comum assim para outros, para os nossos concorrentes. Então, a gente está só ali na base da categoria. Não, exatamente. Entendeu? Então, assim, mas como que a gente faz isso?
com parcerias também, né? Porque as margens são muito, né? Ali é uma briga muito, muito grande, né? E tem, né, vários fornecedores. Os funcionários, de certa forma, são os mesmos, né? Que a gente vai brigar por eles no mercado. Então, como a gente pega os melhores, como a gente deixa eles felizes trabalhando com a gente, então tudo isso a gente está colocando no processo. E uma coisa que a gente está desenvolvendo agora, que eu acho que é um segundo passo bem legal que a gente está criando, que a gente está investindo pesado nisso, é o nosso sistema. É o que a gente está chamando do portal do colaborador. Então ali ele vai ter um sistema de RH, folha de ponto, nossa mesmo, sabe? A gente que está desenvolvendo a parte de folha de ponto, financeiro, margem por cliente, margem por quanto cada funcionário está custando naquele cliente, qual é a margem daquele cliente exato, né? Quanto custou a apropriação, né, dos custos para cada cliente separados, o quanto o supervisor custa para cada cliente, né, no caso para a gente, mas quanto ele está custando ali naquele cliente. Porque o cliente também tem essa ideia também de que aquele supervisor também tem um custo, não que ele vai saber exatamente, mas sabe, para ele entender que toda aquela estrutura que a gente tem, isso tem. Então isso é a única forma da gente conseguir crescer sustentável, né? Sim. Então a gente, isso, é processo, sistema, que isso é fundamental, e ter um time engajado, né? Acho que esse é o grande negócio. Ninguém cresce sozinho. Impossível. Não dá. Isso, né? Não tem jeito. Então acho que o foco que a gente está é isso, é trazer uma equipe que esteja motivada a trabalhar conosco, que entendam, né, os nossos processos, conheça, né, saiba quem é a Jampro, saiba a marca Jampro, como que a gente tem que usar os produtos, que é quando ele vai num cliente, ele realmente entenda que o que a gente faz, saiba vender para o cliente, né? Saiba realmente explicar para o cliente e orientar o cliente no que o cliente também quer, mostrar para o cliente o que ele quer. Legal. E o que falta ainda para o Black conquistar? Falta muito ainda, né? A gente tem uma meta ambiciosa na empresa de realmente ter... A gente brinca da meta dos 1.000 funcionários. Esse é o nosso plano, chegar nos 1.000 funcionários, mas de novo, estruturado, sem atropelar. 20% já está feito, então. Já está feito. Se a gente seguir esse crescimento que a gente teve, a gente chega lá. Mas acho que o mais importante, né, eu acho que hoje ter uma operação mesmo, assim, na hora que a gente estiver com os nossos funcionários todos, que a gente conseguir dar sustentabilidade para eles, né, pro negócio, com uma estrutura totalmente funcional, né, que o funcionário saiba exatamente quando entrar, o desenho estiver funcionando direitinho, aí para mim o negócio está feito. Legal. Na hora que o funcionário entra na empresa, passa por tudo, pega a cartilha dele, do RH e tal, operacional, treinamento operacional, isso, está no cliente sabendo como lidar com o cliente, né, sabendo a forma de se portar perante o cliente, isso para mim é o sonho. A gente tá nesse caminho. Não, acho que não é sonho, não, é meta. É meta. Acho que é meta. É sonho porque a gente idealiza tanto, né, com tanto carinho que vira, porque às vezes o sonho pode parecer estar tão distante, mas é algo ali que você está lapidando e planejando com tanto carinho, né? E eu viajo muito, né, Matheus? Eu sou meio coisa, eu lembro que nas reuniões com o desenvolvedor, com o time lá que está fazendo desenvolvimento, assim, reunião para demorar 1 hora, geralmente ela dura 5, 6 horas. E eu fico viajando, né? Eu começo a colocar as coisas, a gente está fazendo mapeamento de checklist no cliente, entendeu? Então a gente vai saber exatamente se aquele funcionário está seguindo o cronograma exato. Quando ele passar, a gente vai conseguir saber, com o nosso ponto, alinhado com o nosso sistema, a gente vai saber exatamente se aquela quantidade de funcionários que era para estar naquele dia está no local. Então, em vez de a gente ficar desesperado, poxa, será que faltou alguém? A gente vai saber exatamente aonde direcionar os esforços, entendeu? Para onde, então... Legal. É isso. A perguntinha meio diferente. Se você pudesse voltar no tempo, qual que é o conselho do José Luiz de hoje daria para aquele cara lá do início? Assim, eu não sei se seria o conselho, mas acho que o que eu voltaria para ele, para o José Luiz de trás, segue nesse caminho que vai dar certo. Acredita nisso. Né? Não acha que é loucura, não. Vai ter umas pedras no caminho, mas... Vai ser difícil. A gente quebra elas, né? Acho que é isso. Confia.
Legal, legal. Confia e faça. Legal. Tá no caminho certo. E o que você quer deixar de legado para Antonella? Poxa, eu quero deixar um pai presente, né? Eu quero que ela entenda que eu não quero ser aquele pai que vai falar para ela assim, olha, eu fiz tudo isso por você. Eu quero ser o pai que vai acompanhá-la durante o processo. Eu quero estar com ela no caminho. Sim. Né? Eu caminhar com ela e dar todo o suporte que ela precisar. Né? Fala até da... Não tem como, né? Aí tocou num lado. Toca no meu lado. Mas é isso, eu quero que ela tenha a opção, se ela quiser seguir na empresa, ela vai estar, né? Ela vai ter uma coisa, né? Seguindo os processos todos. Mas acho que o mais importante para mim é que ela tenha um pai que vai estar com ela. Para sempre que ela precisar, eu vou estar ali. Uma coisa eu tenho certeza: orgulho, caráter e é uma base boa, isso aí você vai deixar para ela. Obrigado. Com certeza. E para a gente finalizar, todo mundo sabe, mas eu queria entregar em mãos em vez de mandar, e parabenizar e agradecer por ter tanto carinho, tanto empenho, apesar das nossas visões diferentes, mas que a gente sempre acha um caminho com um bem comum, pela marca, pelo processo e, claro, pelo crescimento, né? Que aqui a gente está num negócio que a gente ganha dinheiro junto, não precisa mentir, isso aqui não é uma ONG, né? Exatamente. Mas 3 anos consecutivos como o maior crescimento da Jampro no Brasil. E não é uma disputa de bairro, nem um campeonato de totó. É um faturamento que está batendo aí quase R$1 milhão, R$1 milhão mensais, MMR. Então aí faz os cálculos vezes 12. No ano passado cresceu quase R$200 mil de faturamento mensal. Então é algo grandioso, mais de R$2 milhões. Sei lá, acho que 20% aí cresceu 20%, já tá, vamos lá, 20% da meta de funcionários, e aqui 20% do crescimento dele, então cresceu 20% no ano passado. Quanto maior fica mais, a porcentagem fica mais difícil. Exatamente. Né? Mas o número acho que importa mais do que a porcentagem, né? Com certeza, né? Vai chegando, com certeza, o número sem dúvida alguma, mas só o percentual vai dificultando chegar. Então, R$185.934 de faturamento mensal de crescimento em 2025, batendo aí 2 milhões anuais. Pelo 3º ano consecutivo, eu entrego parabéns, cara, obrigado por tudo. Acho que mais do que número, mais do que tudo, isso representa que a gente tem um caminho, a gente tem uma ferramenta de transformação, e você faz o seu jogo muito bem. Não é um ano, né? Não foi um cliente, não foi uma Mega Sena, são 3 anos consecutivos ali. Parabéns e vamos para cima, 2026 é nosso. Isso aí. Vamos crescer junto e obrigado por você fazer parte do nosso time, da nossa família Jampro. Conte com a gente sempre. Não, obrigado, né? Eu fico muito orgulhoso de receber esse prêmio mais uma vez. Espero continuar recebendo. Eu também. Mas eu te agradeço muito, Matheus. Acho que você, como você disse, né, às vezes tem algumas visões diferentes do processo, mas a gente sempre acha um caminho, acho que isso que é legal. É uma parceria extremamente saudável. Eu sou muito grato mesmo aí por todo o apoio que você me dá. A equipe da Jampro Regional, o Manuel, é um cara que me ajuda demais também. Sempre quando eu passo algum perrengue, eu ligo para ele na hora, né? Assim, acho que vocês têm uns especialistas que são importantíssimos para o negócio. E obrigado mesmo pela oportunidade, por ter aberto aí as portas da
da Jampro, né? Não foi fácil para você também, eu sei disso. Desligações aí para você, de vez em quando a gente estava na madrugada trocando não, mas isso é parte do jogo, né? Não tem como, não tem horário, não tem momento. Não Se é para falar de negócio, de crescimento. A gente já fez muito isso. Não tem jeito. Já teve muito isso mesmo. E, então eu só agradeço mesmo a Jampro, né? A estrutura, a marca, a ter nos dado, né, me dado o caminho das pedras, né, de como a gente ir. E é isso, acho que o resto depende só da gente mesmo, né? Exato. Quem tá vendo isso, acho que o recado é esse, né? Que o nosso negócio é totalmente escalonável, depende apenas da gente, né? Sim. É fácil? Lógico que não. Não existe. Né? Não existe negócio fácil, né? Qualquer negócio ele é difícil, mas qualquer negócio é negócio. Sim. Então, se você se empenhar, se você realmente voltar, né, focar em entender, estudar o negócio, entender, né, buscar os caminhos, né, porque não existe só um caminho, né, existe às vezes mais de um caminho, né, o que sempre está dando certo para mim vai dar certo talvez para o outro, né, mas a forma de você fazer, e se você levar isso, né, com vontade, com trabalho, com seriedade, com ética, né, o nosso negócio é muito importante isso, vai dar certo. Sim, acho que acima de tudo é clareza, é verdade, trabalho, nada vai resistir contra isso. É isso aí. Fechou? Muito obrigado. Valeu. Valeu. Tamo junto. Obrigado.